O Levi Andrade falou assim: judeus messiânicos, o que são? São considerados judeus para os restantes? E o que o cristianismo acha? Cristianismo acha que os judeus mataram Cristo mesmo? Tá, então judeus messiânicos o que são? São judeus, pessoas que se consideram judeus etnicamente e consideram que Jesus é o Messias. O nome não é tão bom porque muitos judeus, praticamente todos, são messiânicos no sentido de acreditarem, né, e esperarem a vinda do Messias. Isso interpretado de várias formas, né? Uma forma mais histórica, uma forma mais simbólica, mas o judaísmo é messiânico em geral. Mas tem um movimento específico que é conhecido como judaísmo messiânico, que são pessoas que são judeus que acreditam que Jesus é o Messias. Então que ele já veio, mas ele vai voltar, né, em glória, etc. E eles são considerados judeus para os restantes? Não sei se isso... Certamente há divergência a esse respeito. Há judeus que não consideram Jesus, os judeus messiânicos, como judeus, e há alguns que consideram. Eu não sei o que é a maioria, então eu não saberia te dizer isso. Se é mais comum que os judeus messiânicos sejam considerados, sim, como judeus para os judeus ortodoxos, por exemplo, né? Quais são esses judeus também, né? Os chamados judeus ortodoxos, os Hassidim, né? Os judeus reformados. Tem muitos grupos de judeus, partidos de judeus, que têm perspectivas muito diferentes também. Então é difícil responder essa pergunta, né? E sobre o cristianismo, os cristãos, né, acharem que os judeus mataram Cristo, existe isso. Tem pessoas, por exemplo, que vão dizer que os judeus mataram Jesus, mas entendendo que o próprio Jesus e os próprios primeiros cristãos eram judeus. Mas tem pessoas que adotam isso já com essa carga mais antissemita, né, de os judeus mataram Jesus, logo o povo judeu como um todo tem uma dívida histórica, né, para com, inclusive, o sagrado, para com Deus, o que justifica esse povo ser maltratado historicamente ou coisa do tipo. Então, muitas vezes, muitos movimentos antissemitas, inclusive que levaram a coisa a vias de fato, né, como os nazistas, usavam muito esse discurso, né, de os judeus mataram Jesus. Mas, historicamente, o próprio Jesus era judeu e os seus discípulos também, e o cristianismo foi propagado por judeus. Então, assim, falar isso é como dizer assim, que Abraham Lincoln foi morto pelos americanos, entendeu? Ou que, enfim, você entendeu, né? Foram os judeus que mataram Jesus num certo sentido, porque eles que teriam levado Jesus para as autoridades romanas, né? Para serem executados por Pôncio Pilatos e pelo aparato repressivo romano. O Daniel Pascoal falou que, fala mestre, você já ouviu falar do judaísmo messiânico? Judeus que passam a acreditar no Jesus Messias. Sim, eu conheço esse movimento. Tem inclusive uma Bíblia bem interessante, uma tradução da Bíblia bem curiosa, assim, feita por judeus messiânicos, que ela tenta preservar esteticamente, cosmeticamente, um judaísmo do cristianismo antigo. Então ele mantém os nomes em hebraico. Mantém não, né? Ele verte os nomes para o hebraico, porque os nomes estão em grego no texto original, né? Mas aí Mateus, por exemplo, vira Matitiarro, João vira Yohanan, Jesus é Yeshua, e por aí vai, né? Os nomes das cidades também, né? Então Jesus de Nazaré é Yeshua de Nazareth, uma coisa assim. E o João Batista é Yohanan o Imersor. Porque, de fato, a palavra Batista não é um sobrenome, né? Hoje é, né? Mas na época, Batista tem um significado que vem da palavra em grego, que é muito parecido com Batista mesmo, que significa imergir, colocar em água e tal. Então, o João Batista, ele não batizava as pessoas, né? É estranho falar isso, porque isso só faz sentido depois que a palavra grega, por causa desse texto, ficou associada a esse significado religioso de imersão. Mas o João Batista era um cara que imergia as pessoas. Ele era conhecido como João, o imersor, ou Yohanan, o imersor. Então essa tradução acho que uma Bíblia hebraica, Bíblia judaica completa, um negócio assim, ela tem essa vantagem estética, né? Eu não sei em qualidade de fidelidade de tradução. Me parece que ela força a barra em alguns pontos também para cumprir esse propósito. Mas, de qualquer forma, é uma experiência de leitura interessante. O Leandro Assunção falou aqui, Henrique, no seu vídeo sobre o nível de Jesus, você comenta que algum antigo judeu, talvez, desprezava aniversários por ser pagão, certo? Esse era o único motivo ou tem outros por trás? Não é um judeu, é o Orígenes de Alexandria, ele escreve explicitamente isso, né?
contra a comemoração do dia de nascimento, e era mais comum que os cristãos honrassem os santos, né, na tradição de honrar os mártires e coisa e tal, na data de morte, por causa da questão do martírio, né? E é meio que a data em que a pessoa nasce para a eternidade, ou nasce no reino de Deus, ou coisa desse tipo. Então eles tendiam a valorizar mais a data de morte. Isso é muito comum quando você pega as solenidades na Igreja Católica, por exemplo, geralmente é a data de morte da pessoa, né, do santo. Então isso não era muito difundido entre judeus, entre cristãos, essa questão de comemorar o aniversário, né, nesse período. Então é motivo suficiente, né? Não é porque é pagão, não é tipo assim, vamos deixar de comemorar por ser pagão. Passa a ter essa carga também, mas é porque não era mesmo da tradição dos caras, né? O Aricelmo falou aqui: boa noite, professor. Gostaria de saber se existem textos de Paulo de Tarso comentando as principais correntes filosóficas do seu tempo, ou mesmo os clássicos como Platão e Aristóteles. Não tem explicitamente, mas tem cartas de Paulo em que ele menciona, ou pelo menos atribuições de falas de Paulo no livro de Atos, em que há menção a poetas e filósofos gregos. E há uma identidade muito grande de Paulo com muitos textos estoicos, né? Então, por exemplo, Epicteto, se você ler o manual de Epicteto, tá ali também na estante, mas não vou pegar para não mostrar, não me mostrar da língua do peito para baixo. Mas se você pega o manual de Epicteto, que era um autor estoico, ele é muito parecido, tem muitas passagens que você vai lembrar muito imediatamente assim de passagens de cartas paulinas. Então há uma influência há uma convivência, né? Eles estão pensando dentro de um caldeirão cultural ali. Paulo conhece os estoicos, conhece essas correntes filosóficas e se apropria disso de algumas formas, e pode ter nascido, inclusive, num judaísmo já estoicizado. Não é nem assim, a gente não precisa nem pensar a figura de Paulo individualmente conhecendo o estoicismo e pensar, vou pegar isso aqui, vou pegar aquilo. Não, um cara que está naquele meio, ele não identifica isso como estoicismo. Ele identifica isso como formas de ver o mundo que fazem sentido. O que faz sentido ele pega, o que ele não gosta ele não pega. Ou, como eu disse, né, sei lá, os pais dele já ensinaram ele dentro de uma tradição que a gente poderia identificar como meio estoica. E aí ele nem tomou a decisão de ser estoico, ele foi por tradição. Estoico no sentido amplo, tá? Não estou falando que ele aderiu a uma escola propriamente filosófica estoica, não. Mas que ele compartilha muitos pontos com o estoicismo, com a tradição estoica. O Davi falou que, boa noite, professor. É correto dizer que a divindade de Jesus só aparece de forma explícita no Evangelho de João? O Jesus, segundo a história, afirmou ser Deus? É difícil saber, né? Tem gente que vai pro lado que não, o pessoal do Jesus Seminar, né? O Bart Ehrman e tal, o John Dominic Crossan. Esses caras eu acho que tendem a acreditar que Jesus não afirmou ser Deus, mas que ele foi proclamado Deus posteriormente, e que a divinização de Jesus vai sendo elaborada gradualmente, inclusive, né? Não é de uma hora para outra, não era Deus, depois vira Deus. Ele vai se tornando cada vez mais divino. Mas é uma questão em aberto. É um bom tema de vídeo também, né? Mas a minha opinião é um pouco diferente. Eu acredito que é porque a ideia de Deus, naquele contexto, ela é diferente da ideia de Deus que se consolidou por causa daquele contexto posteriormente, depois de ser elaborada numa tradição filosófica, principalmente grega, em que você tem uma noção de Deus muito mais abstrata. E como... eu diria até que o monoteísmo é uma coisa mais grega do que propriamente hebraica. Mas eu não vou ficar falando essas coisas que são polêmicas demais sem tempo para substanciar o que eu tô falando, porque senão fica assim, palavras jogadas ao vento, né? Mas depois vão reservar um vídeo para discutir essa questão. Mas eu acredito que desde o início Jesus era visto como divino. Eu acredito que o Jesus histórico foi visto pelos seus discípulos como divino. Agora, o que isso significa? É diferente dele ser exatamente a mesma coisa que Yahvé, né? Mas vamos deixar isso para outro momento.